Lição 2. 1 a 8 de abril de 2023. Se a vida é dura, trabalhe. Texto-chave. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Gênesis 41, 39 e 40. Teaser. A lição dessa semana começa com José administrando a casa de Potifar. Parece que as coisas estavam indo bem para ele até que, depois do incidente com a esposa de Potifar, vemos José assumir outra função. Mesmo na prisão, ele se tornou um mensageiro de Deus a interpretar os sonhos das pessoas à sua volta. É importante lembrar que José nunca interpretou um sonho. Em vez disso, ele trazia aos que sonhavam a interpretação divina. Deus não lhe deu a habilidade de decifrar sonhos. No entanto, ao continuar sendo fiel, José pôde ser usado por Deus com discernimento especial para entender os sonhos que Deus estava dando aos outros. Algumas vezes, Deus não nos dota miraculosamente, mas Ele usa os que se deixam usar. Enquanto a história de José se desenrola, vemos Deus preparando o palco para uma resposta posterior à oração, que foi feita por Jacó. A que Deus grandioso servimos, que coloca em andamento coisas que responderão às orações antes mesmo de as fazermos. Nossa parte em tudo é significativa. Devemos ser fiéis nas menores tarefas colocadas diante de nós para 1. Revelar o caráter de Deus sendo desenvolvido em nós. 2. Mostrar a fidelidade de Deus em resposta à fidelidade humana. Roteiro original. A história de José é sempre atual. Tem intriga, traição, encontros surpreendentes e todas as coisas que atraem numa narrativa. Também tem um personagem principal perfeito. Ele é envolvido em circunstâncias extraordinárias e, contudo, parece sempre ser bem sucedido. É uma história impressionante e o melhor é real. Leia em sua Bíblia o relato que se encontra em Gênesis 39, 2, 6, 9, 19, 20. Capítulo 40, 4, 5, 8, 20 a 22. Capítulo 41, 1, 4, 25, 27, 39 e 40. Para descobrir o que estava por trás do sucesso de José. Depois, responda as perguntas. Onde você vê a mão de Deus nessa história? Observe o que diz Gênesis 39, 2. Qual a diferença entre interpretação de sonhos e relatar a interpretação de Deus? O que fez José ter tanto êxito na missão que foi concedida a ele? Ele sempre saiu bem? Como Deus respondeu a oração de Jacó pela segurança do seu povo anos antes do pedido? Reflita sobre o que você considera mais importante. Ir aonde Deus guiar, mesmo quando isso parecer desagradável, ou entender o que Deus está fazendo em cada momento da sua vida. Zoom. Leia o texto-chave outra vez. Como você se sentiria se alguém dissesse isto para você? Perceba a quem Faraó deu o crédito primeiro. Ele parecia entender de onde vinham a sabedoria e discernimento de José. José tinha tudo para nutrir a mágoa no coração, por causa do tratamento injusto que ele recebeu em algumas situações de sua vida. Ele foi maltratado pelos irmãos e vendido como escravo. Apesar de seu patrão confiar nele, acabou o mandando para a prisão para manter sua reputação. Até o copeiro, que tinha sido beneficiado com a interpretação do sonho, o deixou esquecido na prisão por um tempo considerável. Por causa da posição que passou a exercer, ele poderia ter gasto suas energias tentando vindicar o passado. Mas José não se considerava o centro de sua vida. Ele sabia, por experiência, quem estava na direção e entendeu, independentemente das circunstâncias, valia a pena confiar em Deus e deixar que Ele fosse o juiz. José escolheu honrar o Senhor com sua vida, sendo fiel em cada detalhe, e por isso, ele foi honrado por Ele. Como você acha que a fidelidade de José afetou o modo como os egípcios passaram a enxergar a Deus? Reflita sobre o que as pessoas ao seu redor estão aprendendo sobre o caráter de Deus por causa de sua fidelidade. Lembre-se de que a fidelidade é um dos traços mais marcantes do caráter de Deus.
Leia o texto de Salmo 108, 3, 4 e complete os espaços. Eu te darei, ó Senhor, entre os povos cantarei, entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos. A tua fidelidade alcança as. Making of. Quando estava sendo levado como escravo para o Egito, José percebeu o quanto estava despreparado para lidar com as dificuldades da vida. Naquele momento, ele decidiu ser fiel a Deus, não importavam as circunstâncias. No Egito, José nunca escondeu de ninguém o fato de que ele era adorador de Jeová. José foi lançado na prisão para preservar a reputação de Potifar. Se tivesse acreditado em sua esposa, o capitão da guarda teria mandado matar José em vez de prendê-lo. Depois do encontro com o faraó, José teve seu nome mudado para Zafenate Paneia, que quer dizer, Deus fala para que ele possa viver. Potifar apreciava tanto José que passou a considerá-lo como um filho. Na casa do capitão da guarda, José entrou em contato com os homens de posição e elevado nível intelectual. Ali, teve a oportunidade de aprender sobre ciências, idiomas e negócios. Os presentes dados por Faraó a José comprovam a tremenda mudança que Deus operou na vida de seu servo. As algemas usadas na prisão foram trocadas por uma corrente de ouro. Suas roupas de prisioneiro foram trocadas por vestes de linho fino. Em vez de cela, uma carruagem, e no lugar da prisão, o palácio. E isso foi apenas o começo do que Deus tinha em mente para José. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais. O que eles significam para você? Você se sente como se estivesse trabalhando em vão? Já se sentiu como se estivesse tentando fazer o que Deus está pedindo, mas nada parece dar certo? Apesar de terem vivido em épocas muito diferentes, José e o apóstolo Paulo tinham algumas coisas em comum. Ambos compreenderam a importância de fazer o melhor em qualquer situação pela qual passavam. Os dois estiveram na prisão e tiveram que aprender a servir a Deus de lá. José manteve sua fidelidade nas responsabilidades confiadas a ele, e por essa razão honrou a Deus. Paulo fez o mesmo, e o resultado foi semelhante. Em Filipenses 4, Paulo nos diz o que ele entende como segredo para estar contente. Escreva com suas palavras que segredo é este. Talvez José conhecesse o mesmo segredo, embora José tenha vivido muito tempo antes de Paulo. Ambos foram capazes de descobrir o segredo do contentamento, ou seja, completa fidelidade e confiança em Deus. Leia os textos de Provérbios 14, 23, 1 Coríntios 15, 58 e Filipenses 4, 12 e 13. Paronâmica. Leia o capítulo 20 de Os Escolhidos e observe os detalhes da história de José. Fidelidade é uma questão de compromisso. Você está comprometido a fazer alguma coisa independentemente do que sente? Está disposto a tentar algo radical nas próximas semanas? Comprometa-se com algo que sabe que é bom para você, hábitos alimentares, exercícios, etc. E pratique pelo menos por uma semana. Uma vez que você conseguir fazer isso por uma semana, tente por 2, então por mais. Uma boa ideia é fazer um diário para acompanhar seu progresso. Em 3 semanas você terá formado um novo hábito. Você pode não se sentir bem algumas vezes, mas no fim vai ver que valeu a pena. Basta assumir um compromisso com alguma coisa e manter-se fiel. Imagine quão melhor então será assumir um compromisso para algo eterno, além das coisas temporárias desse mundo. Perceba que, se cumprir pequenos compromissos, com o tempo eles levarão a compromissos maiores. Durante 10 anos, foi exposto a tentações em meio à idolatria, rodeado de toda a pompa da realeza, da riqueza e cultura da mais alta nação civilizada que existia na época. Mesmo assim, José manteve sua lealdade a Deus e estava rodeado de cenas e sons indesejáveis, mas era como se nada visse ou ouvisse. Ele não permitia que seus pensamentos se ocupassem com coisas proibidas. Os Escolhidos, página 124. Off. Essa parte da história de José pode nos ensinar muitas coisas, como cuidar das pequenas tarefas que Deus nos dá para fazer, como permanecer fiel nas lutas, como ser responsável com as palavras que Deus nos dá.
A lista prossegue, mas, acima de tudo, José nos mostra como representar a Deus num mundo que não o conhece. Pelo sucesso que José teve na vida, ele ganhou o respeito de seus patrões, de seus capturadores e até mesmo do rei. Isso não foi acidente ou coincidência. Deus providenciou para que José obtivesse credibilidade naquelas situações para realizar os trabalhos maiores que tinha para ele. E José nunca falhou. José, a estar no Egito, ajudou a salvar a vida de sua família. Deus nos coloca onde Ele precisa para que sejamos capazes de também responder às orações para os outros. Ele é o único ser capaz de transformar desgraças e tragédias em bênçãos para todas as pessoas envolvidas. Por que não poder confiar em um Deus assim? Ele mesmo promete: honrarei aqueles que me honram. Por um momento, imagine o que Deus pode fazer em sua vida. Agora, delete esse pensamento. Porque o que Ele tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jeremias 29:11. Almoço grátis, só encontrado em Ratoeira. John Capuzzi. Esforço contínuo. Não é força ou inteligência. É a chave para destrancar nosso potencial. Liane Cordes. Além do estudo, a história de José é realmente surpreendente. Nos momentos mais difíceis, ele se apegou a Deus e as situações foram transformadas. Leia o capítulo 20 do livro Os Escolhidos e marque as partes que mais lhe chamaram sua atenção.